Agora, a triste nota do dia, morreu hoje, aos 85 anos, o ator que marcou a televisão e a cultura brasileira em geral, Tarcísio Meira. Tarcísio estava com coronavírus, ficou internado quase uma semana aqui em São Paulo. Chegou a ser entubado na UTI e precisou fazer diálise contínua para conter as complicações do coronavírus. Só que acabou não resistindo. O ator marcou a vida de muitos brasileiros que o acompanharam, seja nas telinhas da televisão, nas telonas do cinema ou até nos palcos dos teatros. Foram mais de 60 anos de carreira. Boa parte dela ao lado da esposa, Glória Menezes, que também segue internada com o coronavírus. Mas a atriz, felizmente, teve sintomas leves e um quadro considerado menos grave pelos médicos. Para falar sobre esse assunto mais, afinal, o ator já estava imunizado contra o coronavírus e isso trouxe à tona nas redes sociais questionamentos sobre a eficácia das vacinas. Para conversar sobre essa questão, a gente fala agora com a médica infectologista, doutora Raquel Moarec. Doutora, sempre um prazer falar com a senhora mais uma vez. Infelizmente, para falar de uma situação trágica, mais uma morte, mais um brasileiro que se perde. Mas também é importante, nesse momento, a gente acalmar muitas pessoas que se aproveitam justamente desse caso para questionar a vacina. No fim das contas, mesmo quem toma a vacina ainda corre o risco de ter o caso grave da doença, ter problemas com a doença? Boa noite, Gustavo. Sim, olha, que a vacina ela vem para ajudar a diminuir formas graves e diminuir mortalidade. Mas em torno de 3 a 5% do geral ainda pode ter formas graves, ainda pode ter casos que necessitem de internação. Então, aí fica as perguntas, né, se a vacina é eficaz ou não. A vacina é eficaz porque ela é indicada para diminuição de gravidade e nós estamos vendo isso. É claro que vamos ter que estudar o momento, se é necessário ou não, fazer uma terceira dose, fazer estudo para que seja definido a indicação de revacina ou outras doses a mais, com as pessoas que já foram vacinadas há mais tempo. Mas que a vacina funciona, isso a gente não tem dúvida. Doutor, olhando o caso do Tarcísio Meira e até olhando para possíveis pessoas que tenham já tomado a vacina, mas possuam alguns problemas de saúde, problemas respiratórios, idade já passando a barreira dos 80 anos. Isso é importante ficar atento. Muito se diz que a vacina, justamente idosa, ela não tem tanta força, eu vou dizer no popular, né, tanta força quanto teria para mais jovens. Isso de fato faz sentido? Faz sentido, porque precisa da resposta imune, né? Precisa de como ele vai responder à vacinação. Independente de qual vacina a pessoa toma, ela define ou ela ajuda e ela necessita que a imunidade da pessoa se manifeste. E também a gente precisa entender que é a quantidade de vírus, é o tipo de variante, é o tipo de vírus que a gente vai pegando, ou a quantidade dele, além da resposta inflamatória. Ele vem para ajudar a vacina, mas ela não é um tratamento, ela precisa tomar a quantidade de medidas ainda para a gente diminuir a recorrência de transmissão, que é vacinar toda a população o mais rápido possível. Doutora, muita gente que tomou a vacina voltou a reencontrar, obviamente, os familiares. E aí vem a questão, né? Encontrar um avô, encontrar uma avó, um pai que já passa de uma certa idade. É importante manter os mesmos protocolos, mesmo que todos estiverem vacinados? Olha, já vimos agora, né, a Olimpíada, Israel voltando atrás, vários países voltando atrás, com retorno do uso de máscara, com os cuidados sendo mantidos. Isso quer dizer, isso nos países que tem 60%, 70% vacinado da população com 2 doses. Nós temos 22% de vacinação com 2 doses. Então, precisa que a gente entenda que os não vacinados e os vacinados com uma dose são os mais vulneráveis para pegar o vírus e transmitir ainda e manter este vírus ainda em alta transmissão.
O que a gente entende? Que os idosos que foram vacinados logo no início, agora vai sair os novos trabalhos mostrando a avaliação e a necessidade de revacina ou terceira dose. Então, eu acho que vamos dizer, a sociedade médica, os cientistas, no geral, estão andando junto com a pandemia e a gente precisa acreditar que essas medidas é que vão ajudar a salvar vidas. A senhora mencionou, né, mais cedo na nossa conversa, que justamente, apesar de, infelizmente, ainda pessoas morrerem por causa da Covid-19, mesmo vacinadas, a queda do número de mortos, principalmente entre os vacinados, obviamente, isso diminuiu bastante, né, em comparação ao que a gente tinha no começo da pandemia. Ou seja, a vacina, por mais que ainda há pessoas que tenham dúvidas, ela é o nosso maior aliado no controle da pandemia, né, doutora? Isso, olha, caiu muito, mais de 85%, 90% da população vacinada naquele nicho epidemiológico do total de pacientes, houve a diminuição. Ela não é 100% porque depende muito de resposta, depende das comorbidades de que cada pessoa apresenta. Então, a gente fala que em torno de 3% a 5% existe ainda a manifestação grave. Isso acontece porque a gente não tem a resposta para responder à vacinação como um todo. Então, o que precisa é que se cuide, que acompanhe o seu sistema imunológico e mantenha os cuidados para até que toda a população seja vacinada. Só ela, vacinada como um todo, acima de 80%, 90%, a gente fala 86% da população, vai diminuir a transmissão. E aí vai ajudar na queda importante de seja qual faixa etária da apresentação dos casos. Doutora Raquel Morrec, obrigado mais uma vez por falar aqui conosco, explicar a situação e também alertar as pessoas que ainda desconfiam da vacina. Um forte abraço e até uma próxima, doutora.